Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Cristiano Dionísio e estou aqui para colaborar com você nesse nosso encontro em função de dois temas relevantes na parte geral do nosso direito civil: a perspectiva da prescrição e da decadência. São os institutos jurídicos importantes que têm a ver com o passar do tempo no exercício de um direito. Essa é a dinâmica que nós vamos ter por base, ok? Vamos lá então. O que significa a prescrição de forma simples no primeiro momento? Significa a perda da possibilidade de agir judicialmente na defesa de um determinado direito ou ainda de um determinado interesse jurídico. De outro lado, a decadência significa a perda do próprio direito, em função também do transcurso do tempo. Então, esse é o nosso primeiro painel, nossa primeira imagem para trabalharmos prescrição e decadência. Na prescrição se tem o transcurso do tempo como sendo um elemento a ser observado, porque, do contrário, se passar o tempo ou o prazo determinado em lei, a pessoa perde o direito de reivindicar judicialmente, por meio de um processo judicial, portanto, aquele direito que atende ali ao seu interesse subjetivo. Já no campo da decadência é algo diferente. A pessoa não perde o direito de ação, perde em si o próprio direito, o direito em si, ok? Nós vamos agora trabalhar de forma mais técnica, nos aproximando aí do conteúdo de cada um desses elementos. Eu fiz esse primeiro painel, até mesmo bastante simplificado, tão simplesmente para chamar a atenção para essa hipótese, meu amigo, minha amiga. Qual seja, tanto na prescrição quanto na decadência, você tem o relógio, você tem o tic-tac, você tem o cronômetro, você tem a passagem do tempo como sendo elemento comum e irrelevante para ambos os institutos, ok? Vamos falar agora, então, no primeiro momento, da prescrição que está prevista no nosso Código Civil, do artigo 189 ao artigo 206 do Código Civil. Para entendermos a prescrição, no entanto, é preciso trabalhar um pouquinho com a teoria geral da relação jurídica. Veja só que interessante. A relação jurídica nada mais é do que uma dada relação social. É uma das diversas relações presentes no seio da sociedade. No entanto, a relação jurídica possui atributos e consequências distintos dos outros tipos de relações que existem na sociedade. A relação jurídica é constituída por 4 elementos: sujeito, objeto, fato jurídico e garantia. Perfeito? E, de outro lado, uma vez caracterizada a relação jurídica, ela determinará um vínculo jurídico entre os sujeitos que dela fazem parte, tendo-se com isso, portanto, uma dinâmica de direitos e deveres entre aqueles sujeitos. Ok? Esse é o nosso ponto de partida para entendermos a prescrição. Numa relação jurídica, você sempre terá um polo ativo e um polo passivo. Quem exerce um determinado direito ou poder está situado no campo ativo, no polo ativo de uma relação jurídica. Quem tem que cumprir com um determinado dever jurídico ou tem sobre si uma imposição jurídica estará no polo passivo daquela dada relação jurídica, ok? Então nós temos uma relação jurídica caracterizada em função dos seus elementos constitutivos: sujeito, objeto, fato jurídico e garantia. Sabemos que nessa perspectiva haverá um vínculo jurídico entre os sujeitos em que se demanda uma certa dinâmica de direitos e deveres entre esses sujeitos. Quem estiver cumprindo com determinado direito ou poder jurídico estará no polo ativo. Quem estiver cumprindo com dever jurídico ou ainda tendo sobre si uma certa imposição jurídica estará no polo passivo. Perfeito? Pois bem, eis o primeiro momento, o primeiro degrau dessa nossa construção para entendermos o que significa a prescrição. Pois bem, se eventualmente, dentro dessa dinâmica maior, houver a lesão do direito subjetivo de uma das partes desta dada relação jurídica, por exemplo, surgirá para o titular daquele direito subjetivo uma determinada pretensão jurídica. Esta pretensão jurídica deve ser exercida nos prazos limites estabelecidos pela lei, seja o Código Civil, seja a legislação extravagante. Se não houver o exercício dessa pretensão jurídica dentro do prazo determinado em lei, aí sim caracteriza-se a prescrição. Perceba que interessante, portanto, e essa é uma dica para você nunca mais esquecer sobre isso, tá? A prescrição incide sobre a pretensão jurídica.
prescrição, pretensão. E é por isso que todos os autores, fazendo essa primeira e importante síntese, trabalham com a ideia de que a prescrição extingue o direito de ação. Mas por que a prescrição extingue o direito de ação? Justamente porque a prescrição incide sobre a pretensão jurídica. E onde não há pretensão jurídica, não há, portanto, possibilidade jurídica do pedido, e você não tem aí essa perspectiva desses elementos introdutórios à matéria processual civil, ok? Esse é um momento importante, portanto, meu amigo, minha amiga. Você pode perceber que, é claro, o prazo prescricional e a prescrição em si favorece ao sujeito passivo da relação jurídica, porque ele ou ela, enfim, não poderão mais ser demandados judicialmente para que cumpram algo em favor da outra parte. Evidentemente que eventual situação de ilícito fica caracterizada, sim, significa que o sujeito ativo da relação jurídica ainda tem direito àquilo que lhe é devido? Sim, ainda tem direito. O que ele não tem é uma medida judicial para constranger, acesso, né, uma medida judicial para constranger a outra parte a cumprir com aquilo que dela se espera, ainda que seja devido. Ok? Essa é uma perspectiva importante, meus amigos. Então acompanhe comigo aí na sua tela, por favor. Quando trabalhamos a perspectiva da prescrição, é importante notar que ela decorre de fato jurídico natural ou ainda um fato jurídico estrito sensu ordinário, que é o transcurso do tempo, a passagem de dias, meses, anos, enfim, essa perspectiva que caracteriza a prescrição, ok? A prescrição determina a extinção de um direito por força do perecimento do vínculo jurídico. Veja só que interessante, o vínculo jurídico que instrumentalizaria uma demanda judicial para que houvesse o cumprimento desse dever jurídico por parte do sujeito passivo, né, da relação jurídica, não mais existe em função da prescrição. Então você acaba rompendo aquela corrente de ideias e atos que poderia levar a uma determinada decisão judicial, ok? A prescrição extingue a pretensão jurídica de um sujeito que teve seu direito lesado. Isso realmente, meus amigos, minhas amigas, é muito importante. A prescrição extingue a pretensão jurídica de um sujeito que teve seu direito lesado. Isso é muito importante, meu caro, minha cara, ok? Isso a gente vai verificar também em termos muito parecidos no próprio texto do artigo 189 do nosso Código Civil. E por fim, mas não menos importante, temos ali um quarto ponto de observação a ser destacado, ok? É reconhecida a lesão ao direito, mas o titular do direito, sujeito ativo, portanto, daquela relação jurídica, tá? Por sua inatividade, não poderá reclamá-lo em juízo. Essa ideia é muito rica, meu amigo, minha amiga. Prescrição tem a ver, portanto, com a impossibilidade de se reclamar judicialmente um determinado direito, ok? Justamente porque a pessoa não cumpriu com esse seu posicionamento, com essa intenção de demandar a outra parte, no prazo, enfim, determinado no próprio texto de lei, ok? Fazendo aqui um estudo avançado sobre prescrição, algumas ideias importantes, tá? O artigo 2028 tem uma regra de transição importante, queridos, vejam só. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Tenha cuidado com isso. Por favor, para o seu concurso público é uma questão importante, que é a regra de transição dos prazos prescricionais. Serão os da lei anterior, ou seja, do Código Civil de 1916, perfeito? Quando reduzidos por este Código. Então, se o Código anteriormente estabelecia um prazo prescricional para as ações pessoais de caráter pessoal de 20 anos, e o nosso Código atual estabelece um prazo prescricional de 3 anos, você teve a redução do prazo nesse atual Código Civil. E, em princípio, você deveria ficar com o Código anterior, com o prazo do Código anterior, né? Mas esse não é o único critério, veja só. E se, na data de sua entrada em vigor, ou seja, se na data da entrada em vigor do nosso atual Código Civil, que entrou em vigor em fevereiro de 2003, é importante ter isso em mente, ok?
já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. São dois critérios que se somam, portanto. Quando você teve essa perspectiva de redução de um prazo anteriormente, se comparado com o atual Código Civil, tem que se verificar se já tinha transcorrido mais da metade do prazo anterior, sob o momento, né, em que você teve o início da vigência do atual Código Civil. Porque se não tiver sido, veja só que interessante aqui no 2028, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido. E se foi menos da metade, aplica-se o atual Código Civil. Era de 20 anos e só passou 5 quando entrou em vigor o atual Código Civil. Então, conta-se, vamos supor, para as ações pessoais, mais 3 anos a partir do momento em que entrou em vigor o nosso atual Código Civil. Não, eram 20 anos e já conta de 12 essa perspectiva quando entrou em vigor o nosso atual Código Civil. Então, continua-se com o anterior. Se era 20 anos, já passaram-se 12, teria-se mais 8 anos ainda para caracterizar a prescrição de eventual reclamação, ok? De eventual medida judicial. Algumas súmulas do STJ sobre prescrição, meu amigo, minha amiga. Veja só que interessante. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício pelo magistrado, pela magistrada. Isso nos permite algumas reflexões importantes. Veja só que interessante, meu amigo, minha amiga. O prazo prescricional, ele tem uma natureza de interesse público, ele está vinculado ao processo. Embora esteja presente na dicção do Código Civil, ele é uma norma de natureza processual, de interesse público. E neste sentido, o magistrado, a magistrada, pode reconhecer de ofício a caracterização de um certo prazo prescricional. Mais do que isso até, os particulares não podem contratar prazos prescricionais. Prazo prescricional decorre exclusivamente da lei. Veja só que interessante, poucas vezes a gente pode falar com tanta assertividade. Poucas vezes você tem uma questão no direito onde não cabe exceção. E esta é uma delas. Prazo prescricional decorre exclusivamente da lei. Mas as partes estão ampliando o prazo prescricional, o que favorece ao credor. As partes estão reduzindo o prazo prescricional, o que em tese favoreceria a parte devedora da relação jurídica. Não importa, ok? Não importa. Prazo prescricional decorre somente da lei nessa perspectiva, ok? A súmula 314, meus caros, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente, a suspensão do prazo prescricional. Nós temos 2 conceitos importantes nessa dinâmica, a suspensão e a interrupção. Pense a suspensão como sendo a tecla pause do seu cronômetro, a tecla pause do seu controle remoto. Você paralisa naquele determinado momento. Superada aquela situação que determina a suspensão do prazo prescricional, como nós acabamos de ver aqui no artigo 314, né? Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis. Não, localizou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, localizou um bem penhorável para levar adiante aquela execução fiscal. Então aquele prazo que até então estava suspenso, que estava, entre aspas, acionado aí com a sua tecla pause, né? Volta a fluir, volta a ser computado esse prazo prescricional a partir daquele ponto em que havia parado. Vamos imaginar que já haviam transcorrido 1 ano e meio, digamos, dentro dessa perspectiva do prazo prescricional, houve a paralisação, a suspensão desse prazo durante um período de 1 ano. Ao fim desse prazo, ao fim desse período de 1 ano, volta-se a contar o prazo prescricional exatamente da onde havia se parado no primeiro momento. Ou seja, lá com 1 ano e 6 meses, por exemplo, ok? É diferente da ideia se a gente comparar a ideia da suspensão para a ideia da interrupção. Na interrupção, você tem a tecla reset do controle remoto, ou ainda a tecla reset do seu cronômetro. Passa a zerar o cronômetro e passa-se a contar de volta do zero, dia zero, o início de contagem desse prazo. É bom destacar que a hipótese da interrupção do prazo prescricional acontece uma única vez, numa única oportunidade, diante dos casos determinados em lei, ok?
A súmula 106, meus amigos, minhas amigas do STJ. Proposta ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Essa é uma questão interessante. Veja só, súmula 106. Proposta ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao judiciário não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Por que isso é relevante? Porque a perfectibilização, a concretização da relação jurídico-processual se dá com a citação da outra parte. Então, eu sou advogado e distribuo a minha petição inicial devidamente instrumentalizada, com todas as custas processuais recolhidas, tudo certinho, 2 dias antes de ser caracterizado o prazo prescricional. Mas cumpriu o prazo sem nenhum problema. Ok? Acontece que houve alguma situação de confusão no cartório, houve alguma situação com o oficial de justiça, algo semelhante, e não foi possível citar, evidentemente, a outra parte antes daquele prazo prescricional estabelecido. Né? A pessoa só foi receber a citação do processo 1 mês depois, 2 meses depois. Veja só que interessante. A outra parte, aquela que foi citada, né, aquela que vai ter que se defender no processo, não vai poder alegar que houve prescrição ou decadência em função do momento no qual ela recebeu a intimação ou ainda a citação. Ela só pode alegar isso em função dos atos anteriores à distribuição da ação, o que não seria o caso, tá? Então não pode haver situação de arguição de prescrição ou ainda de decadência com base em situações de maior ou menor morosidade do mecanismo da justiça, ok? Queridos, súmula 85, veja só. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, por exemplo, aposentadoria, pensões, benefícios previdenciários, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Então pense comigo, existe lá uma servidora pública, temos lá a situação de um aposentado, melhor dizendo, de uma aposentada, aposentado pela Previdência Social, ok? E agora ele tem interesse em rever alguns cálculos, porque ele ou ela entendem que tem aí legítimos direitos a algo que vá além daquilo que já está sendo recebido, tá, na aposentadoria. Quer fazer a revisão do cálculo da aposentadoria, tá? Pois bem, como se estabelece o prazo prescricional? Se ele já está aposentado, significa que já houve o reconhecimento do direito, mas ele quer uma majoração daquele determinado benefício. Então, o prazo prescricional que ele vai poder reclamar a majoração são dos 5 anos anteriores ao peticionamento, à existência do processo para tanto. Vamos imaginar que ele ingressou com essa ação em 2010. Então, ele vai poder reclamar o período de 2005 a 2010. O período de 2005 para trás não pode ser mais objeto de deliberação. Terá caracterizada aí a sua respectiva prescrição por força de lei, com base também aqui na súmula 85 do nosso STJ, ok? Vamos trabalhar então agora um pouquinho com o código, meu amigo, minha amiga, voltando lá no artigo 189 do nosso Código Civil, onde se descortina, onde se inicia essa perspectiva da prescrição e da decadência. Veja só, artigo 189, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Com isso, nós podemos retomar o raciocínio original. Veja só que importante isso, meus caros. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Meus amigos, violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Estamos falando, portanto, me parece evidente, do sujeito ativo, né, que vai exercer um determinado direito subjetivo. Tá? Sujeito ativo, direito subjetivo, quando surge a lesão do direito subjetivo para o titular aí de uma determinada relação jurídica, tá? Você tem ali uma eventual lesão e, portanto, ali essa lesão vai dar início a uma certa pretensão jurídica.
a qual se extingue pela prescrição. Então, mais uma vez, você tem aquela ideia pré-pré. A prescrição incide sobre a pretensão jurídica. Nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Leia e estude com atenção aqueles prazos, ok, meus amigos, ok, minhas amigas? É importante destacar, no entanto, alguns. Prazo para ações envolvendo direitos reais se estabelecem como sendo prescricionais em 5 anos, a contar da data daquela determinada obrigação, daquele determinado contrato. Ações pessoais, como, por exemplo, ações de indenização por dano material ou por dano moral, se projetam como tendo aí o prazo de 3 anos a contar da data daquele ato ilícito. Veja com carinho, com atenção, as demais hipóteses no artigo 205 e 206 do Código Civil. O prazo, digamos, de forma geral, aquela hipótese de cláusula de guarda-chuva, o prazo prescricional é de 10 anos, e daí no artigo 206 nós temos ali as questões específicas para 5, 4, 3, 2 e 1 ano. Lembrando sempre que no texto do Código Civil nós temos o artigo 205 e 206, tão simplesmente, que trabalham essa perspectiva dos prazos prescricionais, ok? Queridos, temos ainda o artigo 191 do nosso Código Civil. Veja só, a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume dos fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Eu havia comentado com você, meu caro, minha cara, anteriormente, que a prescrição favorece a quem? Ao sujeito passivo daquela determinada relação jurídica. Por que favorece o sujeito passivo? Porque uma vez caracterizada, o sujeito ativo, aquele que era titular de um direito potestativo ou ainda de um direito subjetivo, não poderá processar o sujeito passivo, não poderá demandá-lo judicialmente para que ele cumpra ou cumprisse aquilo que dele se esperava ou se devia. Essa é uma ideia fundamental, essa é uma ideia importante, ok? Veja só, meu caro, minha cara, ainda nessa linha, é importante destacar, ainda nessa linha, tá, que quando se trabalha a prescrição, portanto, você tem a possibilidade de renúncia desse prazo. Agora, quem renuncia ao prazo prescricional? O sujeito passivo, porque é a ele que aproveita o prazo prescricional. E como ele faz isso? De modo formal ou de modo fático, de modo concreto, objetivo. Veja só que interessante, eu sou devedor de uma dívida prescrita, ganhei na Mega Sena, vou colocar minha dívida em ordem. Ah, mas já está prescrita lá aquela dívida. Não, vou lá pagar mesmo assim porque é o certo, é o que se espera fazer. Então ganhei na Mega Sena, agora eu estou podendo, agora eu estou com dinheiro, vou lá e pago aquele meu credor. O pagamento é válido? Sim, o pagamento é válido, mas a dívida estava prescrita. Na verdade, o que estava prescrito era a medida judicial para a cobrança da dívida. O credor não ia poder mais me cobrar realmente, judicialmente, mas eu poderia pagar? Não só posso, como devo diante desse novo cenário, ok? Bom, queridos, artigo 192 e 193, também vale a pena observar, ok? Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo entre as partes, dentro daquela ideia anterior que nós já havíamos trabalhado, portanto, particulares não podem negociar nem a ampliação nem a diminuição do prazo prescricional. O artigo 93, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Isso é muito interessante. Não se faz necessário o pré-questionamento de prazo prescricional, meu amigo, minha amiga. Guarde isso com você. Essa é uma questão importante. Ainda que eu não tenha arguído na defesa que houve a caracterização da prescrição na primeira instância, na segunda instância, no recurso especial, vamos imaginar que eu consegui encaixar um recurso extraordinário para o STF e ali, faltando 15 minutos para fazer a sustentação oral na frente, diante do pleno do STF, constato que está prescrita a ação, que me favorece essa prescrição. Eu posso arguir ali na sustentação oral de imediato realmente, tá? Porque a prescrição tem esse caráter de conteúdo público, né? Como eu insisto aí com você, meu amigo, minha amiga, ok? Bom, a interrupção da prescrição, né, somente acontecerá uma vez diante das hipóteses caracterizadas aí nos incisos do artigo 202. Esse nosso material já está à sua disposição, peço que você analise aí com cuidado. São questões objetivas, tá? Que vale a pena saber, conhecer sobre essa temática, ok? Vamos falar agora, meus caros, um pouco aí sobre a decadência, né?
Se a decadência, se a prescrição incide sobre a pretensão jurídica, a decadência incide sobre um determinado direito potestativo. Essa é uma ideia absolutamente importante, meu caro, minha cara. Aqui o que a pessoa perde na hipótese da decadência não é a possibilidade de reclamar judicialmente um direito. Não, muito pelo contrário. O que se perde aqui é o direito em si. E vale a pena destacarmos ou fazermos um paralelo entre os fatores de proximidade e de distanciamento entre prescrição e decadência. Como proximidade, nós verificamos que, em ambos os casos, o que se tem é o transcurso do tempo como sendo o gatilho que dispara o fim do vínculo jurídico entre o sujeito e uma determinada possibilidade de exercício de direito. Tá? Mas também, é claro, temos situações que se diferenciam bastante. Por exemplo, eu havia comentado agora há pouco que a prescrição decorre necessariamente da lei. A decadência não necessariamente. Existe a decadência legal e a decadência convencional. Decadência legal, como o próprio nome sugere, é aquela que decorre da lei. Decadência convencional é aquela que decorre de um acordo de vontades, tá? De um contrato entre as partes. Professor, cite um exemplo de decadência que decorre de lei. A gente pode trabalhar com o parágrafo único do artigo 45 do Código Civil, que estabelece o prazo decadencial de 3 anos para que se argua eventual irregularidade, eventual ilicitude na constituição de uma pessoa jurídica de direito privado, ok? São questões importantes a serem observadas, portanto. Outro aspecto interessante diante disso, né, diante desse nosso painel acerca da decadência, é de que a decadência, ela, quando estabelecida de modo legal, não pode ser objeto de renúncia. Por que não pode ser objeto de renúncia? Porque ali se trata do próprio direito e não de um direito de ação. O direito deixa de existir. Por isso é tão importante visualizarmos essa diferença entre prescrição e decadência. A decadência corre contra os interesses jurídicos do sujeito ativo? Sim, é verdade. Tanto a decadência quanto na prescrição. Mas na prescrição eu perco a ferramenta processual. O direito continua existindo. Na decadência, não. Na decadência eu perco o próprio direito. O próprio direito deixa de existir nessa perspectiva, ok? Veja só, meus caros, né? A decadência incide sobre o direito potestativo. Portanto, essa é uma primeira ideia importante de um sujeito em uma dada relação jurídica. A inatividade do sujeito durante um certo lapso de tempo determina a perda do próprio direito e não somente da possibilidade de demandá-lo judicialmente, ok? Então, o que se perde, né? Você tem a perda do próprio direito. Essa é uma ideia importante. A decadência incide sobre o direito potestativo, que é outra ideia importante, meu amigo, minha amiga, ok? Artigo 207, meus caros. Salvo disposição legal em contrário, cuidado aí, que é uma hipótese de exceção, portanto, ok? Não se aplicam a decadências as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Por que não? Porque aquelas normas são de natureza vinculada ao processo processual. A decadência tem uma vinculação em relação ao próprio direito, ok? E existem outros aspectos a serem observados também. Perdão, meu amigo, perdão, minha amiga. Existem outros aspectos a serem observados também. Por exemplo, a prescrição pode ser arguída de ofício, pode ser determinada de ofício pelo próprio magistrado, pela própria magistrada. Isso só acontece em relação à decadência na hipótese da decadência legal, daquela decadência prevista em lei. A decadência convencional tem que ser arguída pela parte que lhe aproveita no processo, ok? Eu posso ter a renúncia da decadência convencional, sim. Da decadência legal, não, porque, mais uma vez, se ela foi estabelecida por lei, significa a extinção do próprio direito, ok? Veja só que interessante, portanto, meus amigos, nessa nossa reta final em relação a esse tema. No artigo 209, é nula a renúncia à decadência fixada em lei, como nós acabamos de destacar. Decadência legal não pode ser objeto de renúncia. Artigo 210. Deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Mais uma vez, reforçando essa ideia. E artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação, ok?
São situações importantes que merecem aí serem observadas com carinho. Então, fazendo uma síntese, a prescrição incide sobre a pretensão jurídica que, por sua vez, é fruto da lesão do direito subjetivo do sujeito ativo de uma dada relação jurídica. A decadência, por outro lado, incide sobre o próprio direito potestativo de uma das partes integrantes de uma relação jurídica. O que significa esse direito potestativo? É um direito incondicionado, é um direito que o sujeito ativo, ao exercê-lo, de forma inelutável, de forma inequívoca, acaba vinculando efeitos jurídicos em relação ao sujeito passivo. Lembrando que a prescrição sempre decorre da lei. A decadência pode decorrer da lei ou do contrato, do acordo entre as partes. A decadência pode ser arguída em qualquer grau de jurisdição. A decadência, a prescrição em qualquer grau de jurisdição. Mas a prescrição pode ser estabelecida de ofício pelo magistrado, pela magistrada, e a decadência pode ser estabelecida de ofício somente se for a decadência legal. A decadência convencional dependerá da manifestação da vontade da parte interessada nessa perspectiva, ok? Meus amigos e minhas amigas, por favor, deem uma olhadinha. Prescrição e decadência é sempre um tema bastante interessante. Temos diversas hipóteses aí. Estão todas elas cobertas aqui na nossa aula. Enfim, continue firme aí com seus estudos. Parabéns por sua tenacidade, por sua dedicação. Eu não tenho dúvida de que a vitória será sua. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigado por sua atenção. Valeu!